Eita, Jesus, quase eu não chego a tempo dessa live. Tivemos aí um imprevisto, mas chegamos para a glória de Deus, amém? E você que estava esperando a gente, glória a Deus pela sua vida. E hoje à noite nós estaremos falando aí o cristão e a crise, amém? Então vai mandando seu aviãozinho aí. Obrigado, Déia, Sheila, tava todo mundo na expectativa aí, não foi? Me perdoe. Houve um imprevisto aqui, a gente se embolou, mas para honra e glória do Senhor estamos aqui. Dai, seja bem-vinda em nome de Jesus. Vai mandando esse aviãozinho aí pra galera, vai chamando, porque nessa noite o Espírito Santo quer nos ensinar. Gleide! Glória a Deus, Gleide! Houve aqui um imprevistinho, me perdoe aí em nome de Jesus, mas já chegamos para abençoar a sua vida. Eu creio que a live dessa noite vai nos curar de muitas estruturas que tem nos prendido em crises, não é verdade? Ó, minha liveana aí, Neia, glória a Deus, Neia. Ô, Neia, não deu pra botar o colar, amiga, mas amanhã não, né, de sábado eu uso. Ganhei um colar lindo aí de Neia, né? Me perdoem aí o horário, mas nós vamos sim ministrar a palavra do Senhor, porque a crise tem sido algo que tem virado cativeiro, tanto emocional como espiritual, na vida de alguns cristãos. Então nós hoje vamos aprender com o pastor Guto sobre esse pepino aí da crise em várias áreas. Caio, seja bem-vindo em nome de Jesus, né? E pastor Guto vai estar junto com a gente aqui, eu tô só esperando ele dar o link aí dele, né, pra gente começar a bater esse papo gostoso. Vanusa, seja bem-vinda. Márcia, seja bem-vinda em nome de Jesus. Estava aqui, Márcia, falando, pedindo perdão pelo nosso atraso, hoje um imprevisto aí, mas para honra e glória do Senhor, chegamos aqui. Depois vou até fazer uma votação, o que é que vocês acham desse horário de 8 horas, né, ou 19h30 é mais cedo, mas eu vou estar fazendo essa votação. Amém? Vamos orar enquanto o pastor Guto vai chegando. Vamos orar para a gente ser liberado em nome de Jesus, para minha alma, a tua alma, minha mente, a tua mente, o nosso intelecto, né, o nosso ser, seja pleno hoje em nome de Jesus para receber esta palavra de restauração, de cura, porque eu sei que a palavra dessa noite, o Guto tem uma pegada que eu gosto muito, que é de ensinamento. Ele traz muito a verdade. E a palavra do Senhor nos diz que quando a verdade vem sobre nós, sobre as nossas estruturas, ela tem o poder de nos libertar. Então se você, ó, chegou aí, tá entrando aí, né? Viagem de mim é ele, viu? Nunca vi um homem que viaja tanto igual esse homem, né? Então deixa eu esperar ele entrar pra gente começar a orar. Pede o link aí, amigão Guto, ou é Camila que tá aí, a esposa dele. Pede aí para você entrar com a gente e nós já vamos orar e não perder tempo. Você tem tido alguma crise? Você já teve crise espiritual? Emocional? Crise de identidade? Alguém já teve? Gutinho, entra aí, Gutinho! Nós estamos te esperando. Você já teve alguma crise? Às vezes a gente acha que o cristão não pode ter crise nenhuma, né? E hoje a gente vai entender por que algumas crises e como sair delas. Então fica aí segurando. Guto, faz o convite aí, Guto, pra gente já trazer você aí pra perto da gente. E bora começar, vamos orar aí em nome de Jesus. Gostou da minha camisa? Ah, onde será que eu comprei, né? Aí estilo Efraim, se quiser eu faço as propagandas, viu? Vou estar aqui usando para divulgar a sua marca, amém? Ó, Caio, que coisa linda, Caio. Ê, bichão lindo, ó o rei dos reis, o leão da tribo de Judá. É, quem vende aí é Paulinho, né? Deixa eu dar uma dobrada assim. Cadê? Bora, pastor Guto, cadê tu? Aê, vem ele aí. É, vem o poderoso, seu Deus. Jane, seja bem-vinda. Jane, saudade de você, Bianca também, né? Maiara. Reverendo Gu! E Coisa aí, boa, pastora? coisa linda. Saudade de tu, como é que tu tá? Coisa boa estar aqui Sapanta, junto. Estamos bem, mas graças só a me Deus. perdoe aí por um atraso, viu? Nada não. Aqui na Foi estrada, rápido demais. um horror de tanta carreira, nunca vi tanta carreira na minha vida, atrasou a nossa viagem. E chegamos agora, eu só fui jogar a blusa aí. Amém? Como é É, que tu tá? Tá bem? eu tô bem, e vocês? Morrendo de Como é que tá saudade de tudo? tu. Morrendo de saudade de tu.
Tá aqui, tá arrumando as coisas, aí chegou de viagem, a gente entra aqui pra te ver, quem quer te ver. Ah, eu quero ver ele também. Vamos orar, pastorzão, que eu quero te ouvir. Tô com Vamos. a sede de Deus. É claro Amém. que eu vim para tu orar, né? Que eu não vou perder a oração do Todo-Poderoso, do Senhor na tua vida. Amém. Ora aí, Amém. reverendo. Amém, Pai. Deus, Tu és Aleluia. maravilhoso e nós estamos aqui, Senhor, para Te louvar, para Te bendizer, para Te exaltar. Aleluia. Estamos aqui, Senhor Deus, para Te agradecer, Senhor, porque o Senhor é a nossa vida. Porque o Verdade. Senhor, Deus, é aquele que sustenta, Senhor Deus, cada dia. O Senhor é aquele que sustenta, Aleluia. Senhor Deus, o nosso coração. Queremos te Sim, sim. agradecer, Senhor, pelo teu cuidado, Senhor, que nunca falha. Muito Queremos te obrigada. agradecer, Senhor, porque os teus olhos, Senhor Deus, viram em nós, Senhor Deus, coisas que nós nunca enxergaríamos. Queremos te Verdade. agradecer, Senhor Deus, porque a tua voz é suave. Queremos te agradecer, Senhor Deus, porque quando o Senhor fala conosco, Senhor Deus, ainda que em momentos de exortação, mas nos sentimos cuidados, mas somos, Senhor Deus, abraçados, somos envolvidos pelo teu cuidado, porque tu és Pai. Tu és, Senhor Deus, o nosso Pai, Senhor, e como um Pai o Amém. Senhor cuida de nós. Nós, nesse momento, Senhor, nós clamamos a Ti, que o teu Santo Espírito esteja trazendo luz, esteja trazendo claridade, esteja trazendo, Senhor Deus, para as nossas vidas, Senhor Deus, a luz que só o Senhor pode trazer, Senhor. Nos revela, Senhor Deus, por inteiro, nos mostra por inteiro, Senhor Deus, que não haja trevas em nós, que não haja em nós, Senhor Deus, nada, Senhor Deus, nada, nada que deixe as nossas vidas, Senhor Deus, escuras, sombrias, mas que nessa noite, Senhor, por meio da tua palavra, o Senhor Deus faça clarear, Senhor Deus, todas as áreas de nossas vidas, todos os pontos, Senhor Deus, da nossa alma, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Como é bom orar a Ti, Senhor, e saber que o Senhor está nos escutando nessa hora, saber que o Senhor Todo-Poderoso, nesse momento, escuta a nossa voz, conhece o nosso coração, escuta o que nós estamos falando. Muito obrigado, Senhor, por essa noite, muito obrigado por essa mesa que o Senhor prepara para nós, Senhor Deus, para banquetear, para se alimentar, para se nutrir na Tua palavra que é o que sustenta as nossas vidas. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. E aí, Céu, como Amém. é que você está? Tá bem? Tá bem, Tá pastor, é o travando que aí eu tenho dito. sua internet, tá meio, tá travando, tá sentindo aí, tá travando a minha pra você? Deixa Não, eu a me minha não tá, acomodar. não. Tá de boa? Tá de boa. A galera tá Qualquer ouvindo coisa a gente avisa aí. bem aí? Tá ouvindo muito bem a galera? Dá um Estão ok ouvindo aí. direitinho aí, galera? Se tiver alguma coisa, vocês avisam aí, tá? Pra gente ficar ligado, porque às vezes tem as Deu uma oscilações, né? travadinha, mas agora tá bom. Deu uma travadinha, mas aí agora tá de beleza. Pronto, Pronto, aí, ó. Vergana disse, Sheila também. Nossos liveanos pronto. aí. Ótimo. Glória a Deus. O que, Patrozão. o O que que eu é que o falo sempre, na cristão tem a verdade, ver com a crise? Eu quero que você me tire da crise. Da é, né? crise hoje. Glória a Deus. A senhora perguntou aí como é que a gente tá, né? E o que eu tenho dito para as Sim. pessoas, né? Sempre que nos perguntam isso, né? Porque a gente sempre perguntou pro outro, né? Como é que você tá? E parece que é quase automático. Estou bem, tá tudo bem e tudo mais. Mas o que eu tenho dito nos dias de hoje é que nós temos que viver um dia de cada vez, né? Na verdade, é o conselho da palavra, é a sabedoria bíblica do próprio Deus que nos pede, né, para a gente não andar ansioso e viver um dia após o outro. E é isso que nós temos vivido, né? Na verdade, as notícias mudam, né? Os quadros epidemiológicos mudam, né? Cada dia é uma novidade, uma situação nova. Mas a gente precisa, na verdade, viver cada dia e vencer cada dia, porque o Senhor, para cada dia, Ele vai estar cuidando da gente, né? Então, é isso aí. Eu Praticar o que tô a gente diz vivendo que em graça, né? Oi? chegou a Essa hora de cam... praticar o que a gente diz que crê, né? Sim, verdade, isso mesmo. Precisamos, Verdade. precisamos, né? E, na verdade, desde o início disso tudo, né, quando começou a acontecer, a palavra que o Senhor mais ministrou no meu coração foi justamente a respeito da crise, né? Da crise e de como nós devemos encará-la, porque não tem como, na verdade, você fugir. Todo mundo está passando por uma situação, literalmente todo mundo, o globo Todo mundo. inteiro, todos os países, né?
Não é aquela situação para a gente falar, estamos aqui no Brasil, ou então está acontecendo com o meu vizinho e não está acontecendo comigo. Na verdade, todo mundo está passando por uma situação, né? Essa situação veio sobre todos, né? Aquilo que nós temos escutado, a tempestade é a mesma, o barco que nós estamos pode ser diferente, né? Tem pessoas que estão em um barco, outras estão no outro, mas a tempestade é a mesma e veio para todo mundo. Então, o Senhor me liberou, né, algumas palavras proféticas durante esse tempo, e é com essas palavras que eu tenho ministrado, alimentado pessoas, alimentado a minha alma, da minha esposa, da minha família, e é o que nós vamos liberar nessa noite aqui, né, nessa live. Que o Senhor alcance os corações. Manda o óleo aí que a gente está doido para receber. Amém. Fique à vontade, pastor. A senhora perguntou sobre a crise, né? E, na verdade, eu gosto muito de fazer isso. Eu gosto de procurar a raiz etimológica da palavra. Eu gosto de saber, na verdade, o que é que a palavra ela significa no seu original. E, sendo bem sincero, eu só fui pesquisar a etimologia da palavra crise depois que a gente fechou nossa live. Eu tinha falado algumas vezes, mas não tinha olhado em si o que é que a palavra significa, né? E, para minha surpresa, e como Deus é maravilhoso, a palavra crise é uma palavra latina, né? E ela, na verdade, ela tem um significado de um período de decisão. A palavra crise tem a ver com decisão. Ela surge, na verdade, em um momento de dificuldades na saúde, né? O primeiro momento que essa palavra ela aparece foi um momento de uma situação delicada na saúde, e a palavra crise ela é um termo médico que quer dizer um momento decisório do paciente ou superar a doença ou morrer de vez. Então, o primeiro significado de crise é justamente aquele momento de decisão que o médico ele vai perceber se o paciente ele vai avançar e ser curado ou se ele não vai resistir à doença e ele vai morrer. Esse significado vem do século XIX. Depois, no século XX, a economia se apropriou do termo crise para falar justamente de um momento econômico também decisório. E nesse momento, é uma decisão entre a prosperidade ou a falência. Então, ficando bem claro, no significado da palavra crise, o significado não é necessariamente ruim, mas sim um momento de decisão. Em si, um momento que você pode ou superar, ou então cair totalmente, né, perder e sucumbir. Então, esse é o significado da palavra crise. A palavra crise fala de um momento de decisão. É um momento que ou é agora ou não é, né? E uma coisa interessante é que o sufixo da palavra crises, né, latina, é o mesmo sufixo da palavra metamorfoses, né? Gostei. E o que é a metamorfoses, né? A metamorfose é um processo, né, biológico que alguns animais passam, que vai ter uma metaforma, uma mudança de forma. E crise e metamorfose têm a mesma raiz. Então, o que é que a gente entende? Que crise tem a ver com metamorfose. E o que é metamorfose? A metamorfose é quando o animal ele vai passar por um tempo, né, de incubação para que ele ganhe características muito melhores. Ou seja, o que é que o Senhor nos ensina com isso? Que quanto maiores forem as nossas crises, maiores serão as nossas asas. Aleluia! Porque então, quando a lagartixa pode voar? É isso que glória a Deus, é para voar. É para voar. Quando nós... quem já viu um casulo, né, de uma mariposa, de uma borboleta? Uma lagarta, né? A lagarta, ela vira ali aquele casulo e naquele momento, aquele animal é totalmente indefeso. Né? A lagarta, por mais indefesa que ela seja, pelo menos ela tem patinhas para ela andar. Né? Quando vira um casulo, ela fica presa ali na árvore, parada, estagnada. Qualquer predador que vier pode comer ela ou algo do tipo. Mas se o casulo ele vence, né, esse momento, o que é que vai acontecer dentro do casulo? Dentro do casulo estarão acontecendo diversas crises
que são alterações no corpo da lagarta que está ali dentro, que vai proporcionar a ela se transformar numa borboleta. Então, pastora, se aquele casulo resiste ao momento de decisão, ao momento de crise, o que é que nós teremos? Nós teremos, dentro de algum tempo, uma borboleta abrindo as suas asas e voando. Então, vou gravar isso. nesse primeiro momento... São de voar. Uau! Bainice e Guto. Glória a Deus. Nesse Manda primeiro bala, momento, a gente precisa entender justamente, né, o que é essa crise, né? E como nós somos crentes de Jesus, glória a Deus, a gente vai ler a palavra do Senhor. Lá no Salmo 33, aqueles que estão nos acompanhando, abram aí as Bíblias de vocês, no Salmo 33, a partir do versículo 18. Salmo 33, versículo 18. 18. Isso. Vamos ler. A palavra diz assim: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos na fome. Então, recapitulando a nossa definição de crise. A crise, em um primeiro momento, é um momento de decisão entre a vida e a morte. E depois, no segundo momento, é um momento de decisão entre a falência ou a prosperidade. O que é que o Salmo 33 está dizendo no versículo 19? Que aqueles que têm os olhos sobre o Senhor e que o temem, versículo 19 vai dizer que o Senhor, ele os livra da morte e os conserva vivos na fome. Ou seja, ele nos livra da crise. Entendi. Ele nos protege na crise. Ele livra a nossa alma da morte, né? Na crise no sentido da saúde. E ele conserva a gente vivo na fome, crise financeira. Só que uma coisa que precisa ficar bem claro na mente de nós, cristãos, é que no reino espiritual, para a gente começar a viver, antes a gente precisa morrer. A vida no reino espiritual, ela só começa depois da morte. E o que é que aconteceu nesse momento, né? Nesse momento de crise que o mundo está vivendo, agora contextualizando para o tempo de hoje, para a pandemia, para o Covid. O que é que o Covid ele fez? O Covid, como uma crise, ele serve na função de revelar os ídolos dos nossos corações. Uau. Porque nós vamos continuar lendo o texto, versículo 20. Vai dizer assim, ó: a nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Então, o que é que o salmista ele diz? No versículo 18 e 19, ele vai dizer que o Senhor é que guarda ele da morte e da fome. E ele vai dizer porque a alegria dele está em Deus, porque a segurança dele está em Deus, porque os olhos dele estão sobre o Senhor. Então, o que é que a crise faz? A crise revela os ídolos. A crise expõe os ídolos do coração. Porque o salmista ele está dizendo aqui que ele não teme nem a morte, nem a fome, porque a alegria, a confiança, a fortaleza dele é o Senhor. O salmista deixa bem claro que ele adora a Deus. E o que é que aconteceu nesses dias? Os ídolos que nós mantínhamos nos altares do nosso coração foram manifestos. E o que foi que acabou, na verdade, o que é que acaba puxando o tapete das pessoas? O ídolo do dinheiro, o ídolo da fama. E quando eu digo fama, não é se você é global ou se você é um artista famoso, mas os nossos ciclos de amizades, né? Os lugares que a gente chega, se sente aceito, se sente conhecido,
né, envolvido por pessoas. Então, nesse tempo, né, o que aflorou nos nossos corações foram os nossos ídolos. E quando eu digo isso, eu não estou falando julgando nenhuma pessoa, eu estou falando me incluindo nisso. Porque nesse tempo, Deus ele tem revelado quais são os ídolos no meu coração que precisam ser removidos. Porque é um tempo de restauração de altar, pastor. É um tempo da gente restaurar em nossas vidas o altar que foi destruído, o altar que estava sem funcionar. Então, o Senhor, ele nos livra, né, na crise, não da crise. Ele nos livra na crise, né, de nós mesmos. Porque quem pode pegar a borboleta, o casulo, né, são as coisas... Isso está vindo do céu agora. Eu nem estou pensando, estou falando. Mas assim, a borboleta, quando ela está lá, o casulo preso na árvore, e o que pode matar esse casulo, destruir, né, impedir dele ser uma borboleta, é se vier, né, um predador externo e comer ele, derrubar ele. No nosso casulo de crise, né, ninguém externamente pode nos derrubar. Ainda que a gente ache que sim. Mas a transformação que nós estamos passando não é uma transformação externa. É uma transformação interna. Então, nesse momento, o Senhor, ele quer... Entenda o que eu estou falando. Ele quer nos derrubar de joelhos. O Senhor quer nos colocar nesse momento de joelhos, rendidos, entendendo que é Ele. Que nós precisamos dEle, dependemos dEle. E é Ele que vai nos fazer voar. É Ele que vai nos fazer superar. Né? Se você que está me ouvindo, você tem uma aliança com Cristo, né? Você é filho de Deus, você entende isso. Deixa eu te falar uma coisa. A palavra de Deus fala que, né, Jesus ele é maravilhoso. Jesus tem um senso de humor, né, que eu acho lindo. E em um momento de preocupação, Jesus ele olha ao redor e ele tinha uma capacidade imensa de olhar para a criação e rapidamente trazer uma parábola. E ele olhando em volta, ele pede para os discípulos preocupados que estavam, ele fala: olhem, né, essas flores lindas, olhem esses lírios, por acaso eles tecem, por acaso eles trabalham, né, para se vestir tão bem, né, os lírios lá brancos, lindos, sedosos. Não! Aí ele fala, olhe para aquelas aves que estão voando. Se elas estão voando é porque elas têm energia, se elas têm energia é porque elas comeram. Então eu vos digo, se Deus tem dado veste para a planta e tem dado comida para o pássaro, você acha que ele não vai suprir as vossas necessidades? Então você que é filho de Deus e que me escuta, entenda uma coisa. Você não vai padecer nessa crise. Aleluia. O Senhor não vai deixar faltar na tua vida aquilo que te é necessário. Aleluia. Entenda, não aquilo que você quer, mas aquilo que te é necessário. Aleluia. Ele não vai permitir você morrer de frio ou de fome. Ele vai sustentar você. Então você que é filho de Deus, entenda que existe um Deus que cuida de você. E você que está nessa live e você não tem ainda uma aliança com Cristo Jesus, esse é o momento, meu irmão, que Deus tem tido misericórdia para você correr para Ele. Porque não dá para eu falar de crise só em uma ótica. Para quem tem Cristo na sua vida, é um momento de tratamento. Para quem não tem Cristo na sua vida, é um momento de desespero. É um momento de abalo total do coração. E eu não gosto de hipocrisia. Se até para quem tem Cristo no coração, a gente tem nesse momento, sabe? Às vezes a nossa alma fica confusa, a gente fica preocupado. Mas aí nós temos um Pai que Ele nos traz para perto novamente e a gente respira. Mas se você não tem Cristo, você precisa correr para Ele, porque Ele, e nós lemos no Salmo, Ele é que te traz o sustento.
para a tua alma. Aleluia. Provérbios 18:10, um dos que eu mais gosto, vai dizer que o Senhor, o nome do Senhor é torre forte. Provérbios 18:10 diz, o nome do Senhor é torre forte. O justo correrá para ele e estará seguro. Aleluia! Coisa boa. O justo correrá para ele e estará seguro. Entenda isso. Não diz que o justo vai correr para ele e vai se sentir seguro. O provérbio diz que o justo corre para ele e está seguro. Em Deus Aleluia. nós estamos seguros, meu querido. No momento, a sensação da nossa alma, porque a nossa alma ela é muito, sabe? Ela muda muito. Tem dia que a gente acorda felizão, no outro dia tá abatido. A nossa alma, enquanto a gente estiver nessa terra, a gente precisa trazer ela sempre de volta para a palavra. A gente precisa bombardear a nossa cabeça, reforçar a palavra de Deus no nosso coração. Porque a nossa alma ela é muito inconstante. Entenda, quando você converteu, foi o teu espírito que converteu. O teu corpo um dia vai ser glorificado, você vai ter um corpo novo, e a tua alma ela vai ser regenerada totalmente depois da morte. Então nós temos que ter essa luta com a alma, que ela fica entre a carne e o espírito. Mas não é que você vai se sentir seguro. Eu estou sentindo segurança e tal, maravilhoso. Não, amado, você está seguro e você crê nisso. Não é por sensação, é por fé. Aleluia. A palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradá-lo. Então o momento que nós estamos vivendo é o momento de aflorar o nosso coração. É um momento, no momento de crise, as coisas ficam mais claras, espiritualmente falando. Eu digo mais claras porque quando a gente está na correria do nosso dia a dia, quando nós estamos trabalho, casa, aquela rotina diária, a gente não tem tempo. Tem gente, uma coisa, deixa eu falar, tem gente que não peca, não é porque é santo, não. Tem gente que não tem nem tempo para pecar. Tem gente que vive uma vida tão corrida que não tem tempo para pecar. Quando aparece o tempo, a pessoa se joga no lamaçal. Mas nessa correria do dia a dia, né, a gente não para. E o que foi que o Senhor fez nesse momento? O Senhor parou tudo. E o que é que o Senhor quer nos mostrar? Que talvez a nossa confiança não estava 100% nele. Talvez a nossa confiança não estava totalmente nele. Uma vez eu escutei uma pregação de Helena Tanuri, e bem antiga, e ela sempre falou isso, né? Que infelizmente muitas vezes os crentes eles não contam mentiras, eles cantam mentiras. Uau. E quantas vezes nós cantamos que a nossa confiança está em ti, tu és tudo que eu preciso. Gente, a gente já cantou. Se a gente for parar nas músicas, no teor de música que a gente canta, né? Tu és meu tudo. A gente fala isso o tempo inteiro. E o que o Senhor está nos mostrando nesse momento é que a nossa confiança não estava nele. A nossa confiança não estava nele. Quando a gente olha para a pedagogia do Senhor, né? E você olha lá para Êxodo, para o início de tudo. O povo era nômade, né, pastora? O povo estava ali no deserto, caminhando, monta tabernáculo, desmonta tabernáculo, caminha, para. O povo não tinha condições de parar para criar boi, vaca, para comer, para plantar, para ter o que colher. Como é que o povo sobreviveu nesse tempo? Deus dava algo. O que é que Deus dava para o povo sobreviver? Qual era? O maná. Não é isso? E aí eu quero te perguntar, você que está me ouvindo, qual era o horário que o Senhor trazia o maná? Qual é o horário, pastora, que Deus ele depositava o maná para o povo comer? O maná vinha que horas, meu querido? Era no final do dia? Depois que eles trabalhavam? Né? Era no final do dia, depois que eles arregaçavam as mangas, que já estavam suados e cansados de um dia de labuta? O maná vinha que horas? Sob o orvalho? No início do dia. Aleluia. Eles tinham maná no início do dia, sabe para quê? Para que eles entendessem que eles não trabalhavam para comer.
Eles trabalhavam porque eles já tinham comido. A gente não Aleluia. trabalha para encher a barriga. O nosso Deus supre o que nós precisamos para que a gente tenha energias para trabalhar e por meio do nosso trabalho glorificar Ele. As necessidades que nós temos são supridas pelo Senhor. Na manhã, o maná já estava lá esperando. O povo caminhava na força da provisão de Deus. Só que o mundo, ele inverte as coisas. E hoje nós entendemos que trabalhamos para comer. Só que não trabalhamos para comer. Nós trabalhamos porque nós temos energias, porque Ele já nos deu o nosso suprimento. Aleluia! O Senhor é maravilhoso. O maná está no início da manhã, amados. A minha convicção, anote isso. A minha convicção, ela precisa afetar aquilo que eu sinto e não o contrário. Uau. Aquilo que eu creio precisa afetar o que eu sinto. Infelizmente, a maioria das pessoas, até porque o nosso mundo é um mundo infantilizado. O que é um mundo infantilizado? É um mundo bebê, criança. Como é que criança e bebê se comporta? Se não tem comida, chora. Se não tem o brinquedo que pede para a mãe, chora. Se vai para o supermercado e fala que quer, né? Quero o biscoito de chocolate. A mãe fala, hoje eu não vou comprar. Chora, abre o berreiro. Faz birra. O nosso mundo é um mundo infantilizado. Se as pessoas não têm o que querem no momento, as pessoas fecham a cara. Faz birra, não ora, não quer falar com Deus, não quer falar com o irmão. Se alguém encontra no caminho, trata mal. Nosso mundo é um mundo infantilizado. Infelizmente, as pessoas permitem que os seus sentimentos afetem a sua fé. Mas, na verdade, a nossa convicção, ela precisa afetar os nossos sentimentos. Uau! Top. E só vai descansar em Deus quem confia, tá? Aleluia. Nesse momento, Deus, ele gosta de descanso. A gente não gosta. Infelizmente, desde quando a Bíblia é Bíblia, se você for olhar os textos, Deus instituiu o Shabá e Deus queria um dia que o povo parasse tudo para passar um dia buscando ele. Um dia de descanso. O povo não cumpriu. O povo não cumpriu, né? O que é o período de exílio na Babilônia? Né? 490 anos na Babilônia. Não é isso? Por que o povo ficou 490 anos na Babilônia? Se você for ver, historicamente você tem a resposta. O povo passou, amados. A cada 7 anos, precisava ter um ano de descanso de terra. Deus, ele queria que o povo entendesse que o sustento do 7º ano era do Deus que é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. O povo fazia isso no início, mas chegou uma hora que o povo parou de fazer isso. Né? O povo parou de confiar de que no 7º ano o suprimento ia vir da colheita do 6º, que Deus ia dar em dobro. E como o povo parou de confiar, o que aconteceu? O povo ficou 70 anos sem guardar a terra. Israel passou por um período de 70 anos onde não guardou o Shabá dos 7 anos, o ano sabático. E o que foi que aconteceu? 70 vezes 7 dá quanto? 490. Como eles ficaram 70 anos sem guardar o ano sabático, a penitência foi 70 vezes 7. 400 anos na Babilônia. Daí você entende aqueles judeus que entendiam isso. O que soou na cabeça deles quando Jesus respondeu a pergunta de um que disse: quantas vezes eu devo perdoar? Quantas vezes? 70 vezes 7. Ah, então eu tenho que perdoar a pessoa 490 vezes, na 491 eu não perdoo mais. Não, Jesus está dizendo para aquelas pessoas que entenderam isso, que o perdão é suficiente para o necessário. Que quantas vezes houver necessidade, haverá perdão. O povo precisou daquela quantidade de perdão e de forma matematicamente precisa. Deus, ele deu perdão para aquelas pessoas. E nós precisamos aprender a descansar no Senhor.
Porque até o Senhor descansou na criação. E o que é o descanso? O descanso hoje, né? É o próprio Deus. Aleluia. Ele é o nosso Shabá. Ele é o nosso descanso. Quando as pessoas perguntaram, Senhor, é lícito colher no sábado? É lícito livrar o boi que caiu no buraco no sábado? A resposta de Cristo é, eu sou o Senhor do Shabá. O dono do sábado. E quem não gosta, né, queridos, de férias, quem não gosta de passear, quem não gosta de viajar. Eu e minha esposa, a gente ama viajar, a gente viaja. Só que assim, no nosso tipo de viagem é viagem meio de doido. Nós somos mochileiros, a gente gosta de trilha, a gente gosta de andar, a gente anda o dia inteiro. E te digo uma coisa, quando a gente chega da viagem, a gente chega mais cansado do que quando a gente foi. Porque a gente não parou o tempo inteiro. Tem gente que gosta de sair, ficar descansando e tal. Mas às vezes a gente sai de férias e a gente volta mais cansado. Né? Às vezes a gente fica esperando o feriado, esperando o domingo. E às vezes chega a segunda e você está mais cansado ainda porque você não parou naquele dia. Tudo isso, amados, para provar que o descanso não é um dia. O descanso é uma pessoa. Não adianta você descansar o dia se você não descansar nele. Aleluia. Você pode, na verdade, estar a 1000, mas se teu coração estiver em Cristo, tua alma está em descanso. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos. O Senhor me deu uma palavra lá, uma palavra bem conhecida por todos nós. Essa palavra fala de uma crise que aconteceu há 2000 anos atrás, né? E só lembrando pra gente, né, algumas coisas. Minha esposa é ministra de louvor e ela tem uma sensibilidade. Ela tá aí, ela tem... você que eu tô vendo. Aleluia, glória, amém. Essa aqui do lado. Glória. Te amo, linda. E quem trabalha com música tem uma sensibilidade melhor do que quem não trabalha, né? Que é meu caso. Eu canto, eu louvo, mas pra mim. E Camila sempre fala assim, né? As músicas que estão sendo cantadas estão falando muito sobre isso, sobre aquilo. E desde o final do ano passado, final não, do meado do ano passado pra cá, a Camila sempre tem falado. Parece que as músicas, elas sempre dizem a mesma coisa. Lembra de uma época que só falava de chuva? As músicas eram tudo sobre chuva, né? Faz chover, derrama chuva, chuva de bênção, chuva de unção. Era só música de chuva. Aí veio o tempo do fogo, foi música de fogo, fogo em todo lado. Se a gente for notar, do ano passado pra cá, parece que a palavra-chave das canções é casa. Né? Verdade. Sou tua casa, tua morada. Várias músicas pode entrar, pode ficar à vontade. Essa casa é sua casa, a casa é sua. Né? Meio mundo de música de casa. Tem umas até que você confundia se não era a mesma. Né? E a gente só cantando sobre casa, sobre casa, sobre casa. E assim, o que é que aconteceu? A primeira coisa que aconteceu na pandemia. As pessoas foram orientadas a permanecerem aonde? Em casa. Um lugar que a gente Isso pro mundo. Isso pro mundo é desespero. Por quê? Porque fechou as portas do comércio. Porque isso vai gerar desemprego. Porque isso vai cair a renda. Porque isso vai gerar uma recessão econômica. O mundo entrou em desespero. Ficar dentro de casa matou. Quantas pessoas estão ainda hoje? E se talvez você me escuta, essa palavra também é para você. As emoções estraçalhadas, né? Sentimentos de solidão, de tristeza, de abandono. Quantas pessoas estão aí depressivas? Com crises de pânico, de tantas outras coisas. Pensamentos suicidas. Mas, enquanto para o mundo ficar em casa, pastora, é motivo de desespero. Para nós, ficar em casa é a solução. E eu vou te dizer por que é a solução.
Porque a casa é o lugar do início. Mateus 6,6. Quando a gente orar, pastor, a gente tem que ir para onde? Quando os discípulos perguntam para Jesus, né? A gente ama congresso, e é bom mesmo, os congressos dão um zap na vida da gente. Congresso bom, bíblico, é bom demais, seminário. Né? E se tivesse um seminário de oração, né? Eu sei que sábado a live vai ser com a pastora Jace sobre oração, que bênção. Mas se a gente falar só, vai ter um seminário de oração, um congresso de oração. E o preletor desse congresso vai ser quem? Jesus Cristo. E Jesus fez, né, o seu seminário de oração, lá no sermão, e quando perguntaram a ele, como é que devemos orar? Fala, Jesus, pra gente sobre oração. A primeira dica, não é a dica da pastora Anice, a dica do pastor Guto, não é a dica de pastora Zenete, é Jesus. Jesus, qual é a dica? A primeira dica para orar. É Jesus fala. Em primeiro lugar, quando orares, entra no teu quarto. Onde é que fica o quarto da senhora, pastora? Na casa de quem? Entra no teu quarto. Tranca a tua porta e fala com Deus que te vê. Ações. O que foi que aconteceu? O Senhor prendeu o mundo inteiro dentro de casa. Só que para aqueles que são filhos dele, ele botou esse povo, que não tinha tempo para isso, preso no lugar do encontro. Tão bom, né? Era um argumento bom, eu não estou tendo tempo. Era tão bom esse argumento e agora... O nosso Pai nos colocou no ambiente do encontro, no ambiente da oração. No ambiente de se encontrar com Ele. Como é o nome do vírus, pastora? Coronavírus. Corona é uma palavra espanhola que quer dizer coroa. Eles falam que o vírus ele parece uma coroa. Eu não sei vocês, mas até hoje eu já orei aquele vírus diversas vezes nos jornais. Eu não acho nada a ver com coroa. Mas é coronavírus porque, segundo eles, a imagem parece de uma coroa. Eu ainda não entendi. É muito lúdico para mim entender essa coroa. Mas profeticamente eu entendo. Coronavírus, se fosse em português, seria o vírus da coroa. E a pergunta que eu quero te fazer é, quem você... glória a Deus! Por isso que é bom andar no profético, que até a roupa o Senhor prepara. A pergunta que eu quero te fazer é, quem é que você está coroando? Eita, lá em Jesus, assim, com cenário de camisa de fundo. Vírus da coroa. Eu estou falando para brasileiros, vocês falam em português. O nome do vírus é coronavírus, vírus da coroa. Quem é que você tem coroado? O mundo claramente coroou esse vírus. Se você ligar a televisão agora e passar os canais, ainda que em um esteja passando, sei lá, uma novela ou outra coisa, em um deles você vai ver o vírus lá estampado. Se você for comprar pão, você vai ver uma plaquinha na sua padaria, em outras casas até lá, falando que devido ao coronavírus, as coisas mudaram. O mundo coroou o vírus. A igreja precisa coroar Jesus. Sabe o que é que vai fazer você sobreviver e você sair do casulo com asas? Vai ser quem você vai coroar nesse tempo. Vai ser quem você vai coroar na sua vida. Se você vai coroar o Covid, o coronavírus, ou se você vai coroar Jesus Cristo. O mundo está morrendo por causa do coronavírus. Só que o Senhor, né? O que é que aconteceu? O mundo fala assim, claramente, né? A OMS, não sai de sua casa, senão você vai pegar o vírus. O vírus não tem ainda remédio nem vacina. Então a única forma de prevenção é ficar dentro de casa guardadinho, né? Porque o vírus está aí e ninguém sabe por que pode pegar. Então a OMS fala, se você sai na rua, você pega o coronavírus. E o mundo pegou o coronavírus. Só que a Bíblia nos fala que se a gente ficar em casa, a gente pega o coronadisas, né? A Bíblia diz que se você permanece em casa, se você permanece em casa, você vai ser infectado, mas não por um vírus desse mundo, mas pela coroação de Jesus na sua vida.
Aleluia. 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 Nós estamos no lugar do início. Nós estamos no lugar do início. E a palavra que o Senhor me deu a respeito disso, que eu falei, né, de uma crise de 2000 anos atrás, quando Jesus ele morre. Antes de Jesus morrer, né, Jesus ele falou com seus discípulos, nas últimas palavras, né? Ele falou, ide por todo mundo, pregar o evangelho, pererei, parará. E ele orientou os discípulos, permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos por poder. Eles tinham que ficar em Jerusalém. Só que aí Jesus morreu, e quando Jesus morre, surge uma crise no meio dos cristãos. Né? E o tema da nossa live é a crise e o cristão e a crise. Quando Jesus morre, uma crise é instalada no meio da cristandade. Por quê? Porque o mestre foi morto daquela forma tão brutal. Se o mestre foi morto, quiçá, né, os seguidores. Se mataram o mestre com tanta influência que ele tinha, quem somos nós para sermos poupados por Roma? Então os discípulos, nós somos os próximos da lista. Né? E aí os discípulos vamos nos esconder. Né? Vamos ficar em um lugar escondido. Vamos ficar em isolamento, né? E aí os discípulos ficaram todos ali, né? Só que Jesus ele ficou 40 dias. Depois que Jesus ele morre, Jesus ficou algum tempo aqui na Terra. Jesus ele não morreu, aí no terceiro dia que ele ressuscita, Jesus ele não subiu no terceiro dia para o céu. Ele não ascendeu no terceiro dia. Jesus ele caminhou por essa terra alguns dias. E nessas caminhadas de Jesus buscou algumas pessoas, né? Você tem lá o relato que Jesus buscou Pedro, né? Maria Madalena foi a primeira que o viu lá depois ressurreto. Mas existe um relato de 2 homens que fugiram do isolamento. E eles estavam caminhando. Jesus falou para eles ficarem aonde? Em Jerusalém. Esses 2 homens estavam, né? Tipo assim, Jesus falou que do alto nós seríamos revestidos de poder. Mas já passou, sei lá, uma semana, 2, um mês. E até agora nada. Então esses discípulos falaram, vamos caminhar. Não vamos ficar aqui nesse isolamento, não. Já tinha mais de 40 dias. Sim. E aí os discípulos foram caminhando. Até que durante a caminhada, um homem apareceu. O homem apareceu no caminho e começou a bater papo com eles. E conversa vai, conversa vem, né? Eles estavam indo em direção a Emaús. E aí, esse homem, né, começou a conversar com eles. Nós sabemos que esse homem era Jesus, eles não sabiam que era Jesus. Só que provavelmente esses discípulos, naquela época não era carro, né, era pevete, esses discípulos provavelmente saíram, né, perto da calada da noite, ainda estavam próximos de casa. Eles viram que, na verdade, que o caminho ainda estava distante, aí eles falaram, né, para o novo amigo deles, né, que, tipo assim, bora deixar para viajar amanhã, porque a noite está próxima, né, e a gente não vai ficar caminhando no breu. E aí eles convidam esse novo colega de peregrinação, não, nossa casa está aqui próximo, vamos retornar, você fica na nossa casa, né, a gente dorme e amanhã a gente caminha novamente. E o que aconteceu? Eles retornaram juntos com esse colega de peregrinação na mente dele, que nós sabemos que era Jesus. E o que aconteceu? Ironicamente, Jesus trouxe eles de volta para onde? Para que lugar? Para dentro de casa. Só que ainda assim, entenda essa palavra é para, sabe, dar uma revolução na nossa mente. O que aconteceu? Eles estavam com Jesus dentro de casa. Eles entraram, a porta abriu, Jesus entrou. Jesus deve ter tomado um banho, eles devem ter tomado um banho. Eles depois foram comer, prepararam a mesa, tudo mais. Mas até então, na mente deles não era Jesus. Eles eram seguidores de Jesus.
E na mente dele, Jesus morreu, desapareceu, sumiu, não deu mais palavra para ninguém. E eles entram em casa, eles estão com Jesus dentro de casa e eles não percebem que Jesus está ali com eles. Jesus está dentro da casa deles, o procurado da alma deles está dentro de casa e eles sequer perceberam que Jesus estava ali. Só que aí a palavra de Deus fala que eles montam uma mesa e eu amo mesa. E eu creio que o Senhor preparou uma mesa aqui para nós. Aleluia. Mesa é lugar de comunhão com Deus e com o homem, com as pessoas. E aí uma mesa foi preparada. E o que foi que aconteceu? Jesus se assentou nessa mesa. E aqueles dois homens se assentaram com ele. E a palavra de Deus diz que na hora que ele pega o pão, dá graça e reparte, os olhos deles se abriram e eles perceberam que era Jesus. Os olhos deles se abriram e eles perceberam que quem eles desejavam, quem eles seguiam, que eles estavam frustrados no coração porque morreu e sumiu, encontrava-se dentro da própria casa deles, diante deles. Aleluia! Essa palavra de Emaús é para esse tempo, amado. Sabe por quê? Porque o nosso Deus nos trancou dentro de casa. E nós estamos dentro de casa lamentando. Estamos mais uma vez, como fizeram no deserto, como fizeram na terra prometida, como fizeram em todo o Antigo Testamento, estamos murmurando. Por quê? Porque o Senhor nos trancou em casa. E qual é o problema de estar em casa? O problema é que eu tenho que estar lá fora para conseguir minha provisão, conseguir isso, aquilo, outro. Mas, na verdade, o Senhor nos trancou em casa, igreja, para que a gente entenda que o nosso procurado, aquele que nós precisamos, aquele que a nossa alma precisa para não andar em solidão, em tristeza, em depressão, não está lá fora, está aqui dentro, está dentro de casa. Glória a Deus. Estamos frustrados. Sabe por quê? Porque somos idólatras, muitas vezes, inúmeras vezes. Porque a nossa segurança fica olhando lá para fora. E o Senhor tem nos ensinado por toda a Bíblia para olhar para dentro. Se você for olhar para dentro da sua casa, se você dobrar os seus joelhos, se você clamar e gritar o nome dele, você vai perceber que ele está aí. Aleluia. Né? Nós não podemos vê-lo. Mas a boa notícia que eu quero te contar é que se você gritar por Jesus, sabe quem é que vai chegar na tua casa? Não vai ser a cesta básica, não vai ser o auxílio do governo, não vai ser o aumento de salário, não vai ser o emprego. Vai ser o próprio Cristo. Se nós entendermos que estamos passando pela crise, por essa crise, por esse casulo, com Cristo dentro de casa, Aleluia. o justo correrá para ele e estará seguro. Nós não seremos abalados. Aleluia! Ele está abalando todo mundo. Ele é soberano, está no controle de tudo. O mundo está sendo todo abalado para a gente entender que o mundo inteiro ele é abalável. Grandes empresas, né? Companhias aéreas luxuosíssimas, o turismo, países de pompa em crise. Ele está abalando as coisas abaláveis para estabelecer o inabalável dentro de nós. Aleluia! Aleluia! O Senhor te trancou dentro de casa, meu irmão, para que você retorne ao início, ao princípio, ao lugar de encontro com Ele, ao lugar de encontro com o Senhor. Então entenda esse tempo. Eu sou casa, tua morada, mude as coisas de lugar. Quem pediu, agora vai. Estou passando por um deserto. A gente já gosta do nome de deserto, né? É. Sabe para que serve deserto na vida do crente? Deserto, para nós, não é... O objetivo do deserto não é para ser um lugar simplesmente de passagem, como muitas vezes nós falamos. É de passagem. Mas o deserto na vida do cristão tem a função de nos tornar
um lugar. O Aleluia. deserto é um lugar. Mas a função desse lugar chamado deserto é nos tornar um lugar. Que lugar? Eu sou casa, tua morada. Essa casa é sua casa. Nós Aleluia. deixamos ela para você. Devolvendo pro dono. Então nós precisamos, o Senhor está nos tornando, queridos, esse lugar. Uma hora, né? As coisas vão reabrir, o comércio vai reabrir, esse vírus vai desaparecer. Uma hora isso vai acontecer. Se você olhar para a Europa, o povo já está saindo de casa. O turismo já está voltando. Vai acontecer no Brasil. É uma epidemia de um vírus. Existe um tempo. Uma hora vai acabar. O Senhor sabe exatamente o tempo. O meu Deus, o teu Deus, ele sabe o tempo exato. Aleluia. Né? Sabe por que o Senhor não nos conta as coisas? Porque a função dele é trabalhar o nosso coração. Imagina aí se o Senhor ele falasse para nós, ó, você vai morrer daqui 10 anos. A maioria ia fazer frevo o resto dos 9 anos e no 10º ano ia virar, ia morar no monte, vigília todo dia. Mas ele não nos diz. Se o Senhor falasse para nós, essa crise vai durar, a pandemia vai durar 3 meses no Brasil. Muitos iriam fazer uma feira e estocar 3 meses de comida. Verdade. Mas ele não nos diz, mas ele sabe. Então não tem como você estocar comida. Mas o Deus que você serve, é ele que te dá o suprimento e ele sabe o tempo exato que ele vai ter que te suprir. Então, amados, na tua casa, nesses dias, você vai buscar restaurar o teu altar. E você vai fazer uma limpeza, né? A gente fez aqui em casa, você fica dentro de casa mais tempo, faz faxina, arruma guarda-roupa 30 vezes, lava as coisas, lava de novo, desbota. Mas o Espírito Santo, ele quer, nesse tempo, que a gente remova os ídolos do nosso coração. Se você passar por esse casulo, por essas crises em Cristo, você vai entender que o que te sustenta não é o teu salário, não é o teu patrão, não é a economia do teu país, não é a situação da saúde do mundo, mas é o Deus que você serve. E é isso que ele quer deixar bem claro em todo aquele que serve ele. Ele sempre quis deixar bem claro isso. Travou. Travou tua Que os internet. Tá travando. Voltou? Voltou? Voltou. Voltou. Voltou? Voltou, né? Voltou. Sabe por que a gente vaga pelo mundo? Repete a sua última frase. A última frase? Eu falei que o Senhor, ele faz justamente isso na vida do cristão para que a gente entenda. É o que ele sempre fez na Bíblia, que o nosso suprimento não vai vir, né, do nosso salário, do nosso patrão, da economia mundial, né, da saúde. A nossa estabilidade não está em nada disso, porque tudo isso é abalado. O sustento do povo de Deus vem do próprio Deus. Vem do próprio Senhor. E é esse tempo, onde está o teu coração? O Senhor está realinhando o nosso coração a Ele. Por que aqueles discípulos, pastora, por que aqueles discípulos estavam vagando? Os discípulos de Emaús estavam vagando. Sabe por que eles estavam vagando? Porque eles não tinham Jesus em casa. Entenda. Eles pararam de vagar quando eles perceberam Jesus na casa deles. Quando você não tem Jesus aqui dentro, tua alma vai ficar vagando. Né? Procurando nas notícias uma boa notícia, sei lá, uma coisa bacana, no jornal uma coisa boa, algo que me dê esperança, algo que mostre um novo horizonte. Leia a Bíblia, leia salmo, qualquer salmo, a gente tem aquelas, até nas caixinhas de promessa, que o povo tanto gosta, e que a gente manda ter cuidado, porque só tem coisa boa. Mas quando você olha
Se você abrir um salmo aleatório, provavelmente ele vai dizer: a minha segurança, o meu escudo, o meu galardão é o Senhor. Segura, ponto. A Vai live cair, vai derrubar.